Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Piva, eu sou autora e roteirista, autora do Quebradas e Coladas, essa série de livros aqui que eu escrevi junto com o Jefferson Costa, que ilustrou o livro. Eu nasci na periferia de São Paulo e o meu sonho sempre foi criar alguma história que trouxesse esse palco da periferia, com encantamento, com brasilidade, falando da nossa cultura, do nosso povo para crianças, de um ponto de vista de uma narrativa de realidade fantástica, no sentido de que o fantástico habita a nossa realidade, sem estranhamento, mas com muito encantamento. E eu vim aqui para falar um pouquinho dessas histórias, dessa série com vocês. A série Quebradas e Coladas se passa em Nova Z. É uma comunidade periférica do Brasil. Uma comunidade que pode estar em qualquer região do país, onde 4 crianças, protagonistas destes livros, a Ana Cosme, a Alice Damião, o Mustafinha e o Cauê, vivem uma aventura do dia a cada livro. Elas enfrentam desafios que qualquer criança de qualquer lugar pode se identificar, independente do recorte social delas e do recorte de gênero, de raça. Elas vivem aventuras onde a coragem, a empatia, a alegria, a criatividade, o jeitinho brasileiro de dar conta das coisas é que dá o tom da aventura. Aqui, nesses livros, a periferia é um palco de potência, de criatividade e de alegria. É um recorte da parte feliz. O que eu quis trabalhar nesses livros aqui foi trazer as infâncias diversas de minorias nesse palco periférico, mas com a alegria, com a potência, e não olhando as questões dos problemas sociais, da violência, das mazelas. Claro que isso é super importante e existem muitos livros que falam desse assunto e que continuem sendo criados mais, mas o recorte que eu quis fazer aqui é trazer a potência da narrativa da criança periférica, deste palco periférico, mas sobre um ponto de vista da sua potência, da sua vivacidade, da sua pulsão de vida. Quebradas e Coladas convida os leitores a enxergarem a periferia através da sua potência criativa e não apenas da sua luta e da sua resistência. Crianças negras, periféricas, pardas, indígenas, refugiadas, elas merecem se ver nas histórias como heroínas e não apenas como resistência. E mais ainda, o Brasil precisa começar a enxergar essas crianças através da sua real infância, da sua humanidade, e não apenas como crianças que a gente deve ou temer ou ter pena. Não, a gente tem que enxergar elas como são, crianças vivendo as suas infâncias. E existe um tema central que liga tudo, e que é motivo do título da série Quebradas e Coladas, que é essa coisa que cola tudo, que é a união. A união que é muito importante em qualquer comunidade, seja ela Nova Z, seja ela a escola, a turma do colégio, seja ela um grupo de amigos com o mesmo objetivo. Essa união que une pessoas diferentes, é como se fosse pecinhas de mosaico, sabe, de pedacinhos de cerâmicas que vêm de diversos lugares. Aqui em Quebradas e Coladas a gente tem isso, crianças de diversas famílias, de diversas culturas, que se unem como um mosaico mesmo, como é o Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é um país quebrado e colado. E a mensagem dessa união é super importante. Cada um com seu jeitinho de ser consegue salvar o dia no final da aventura. Na sala de aula, Quebradas e Coladas pode ser usado como um livro para se discutir as questões das diferenças, para discutir a questão da multiplicidade desse país que a gente vive e, por que não, do mundo também. E algumas atividades podem ser feitas. Eu vou sugerir algumas. Pode ser criado um mapa afetivo da comunidade,
a comunidade que o aluno vive ou a comunidade escola. Um mapa onde as crianças podem desenhar o seu bairro, a sua escola e apontar os lugares de afeto. "Ah, aqui tem a biblioteca do bairro. Ai, aqui tem uma padaria gostosa. Ai, aqui tem a casa da minha tia. Aqui mora o meu melhor amigo". Essa é uma das minhas sugestões de atividades que pode ser desenvolvida em sala de aula. Uma outra atividade que eu acho super legal de ser feita também, e que uma das personagens faz aqui nesse segundo livro, é a criação de um jornal comunitário. Um jornal onde ela capta imagens, entrevistas, escreve textos, passa recados importantes. É uma forma de trabalhar, a questão do texto em si e da criatividade. E também uma forma de se colocar como pessoa atuante dentro de uma comunidade. O que que a gente pode fazer para melhorar? O que que a gente precisa organizar aqui, comunicar, horizontalizar essa comunicação, deixar todo mundo no mesmo ponto? É uma atividade também que eu acho super bacana e que no segundo livro, uma das personagens cria aqui o Vozes de Nova Z, exatamente para isso. O aluno também pode criar personagens para habitar Nova Z. A gente tem 2 livros com 2 personagens chegando ali em Nova Z, o Homem do Saco e a Monça, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre eles, mas aproveitando até as temáticas do nosso folclore, da nossa diversidade cultural, não digo só de encantados ou de mitos, não, até de personalidades mesmo. Quem poderia chegar em Nova Z? Um saci? Uma cantora famosa que a gente gosta? Um apresentador? Uma atriz? Ou um personagem completamente novo, completamente original, que saiu da cabeça da criança? Uma pessoa que ela conhece, ela pode colocar no livro? Pode. Aqui, a imaginação é sem limites. Uma outra sugestão de atividade também é criar um diário de um personagem. Como será que o Cauê, que é um dos personagens aqui, se sentiu de verdade quando viu a Monça pela primeira vez? Ou quando viu o Homem do Saco? Como é que ele escreveria ali no diário dele esse dia? Ou talvez como o Mustafinha, que é um menino muito medroso e que de repente não teve coragem de dizer tudo o que ele sentia ali na hora para os amiguinhos, como que ele escreveria nesse diário esse dia? É uma atividade também para ser feita. E falando em quebradas e coladas, por que não criar um mosaico? Um mosaico da sala de aula, lembrando dessa temática da união. Cada aluno ou aluna traz alguma coisa, uma imagem, uma foto, uma um desenho, e isso pode ser feito, pode ser colado ali numa cartolina ou até mesmo num MDF, alguma coisa, para que se forme um mosaico da sala de aula, para que se forme um mosaico da turma. E que as pessoas vejam ali que existem as diferenças, mas que juntas elas fazem sentido. A gente pode aproveitar o título para isso. Ah, e mais uma atividade super interessante: criar uma cartografia das periferias do Brasil. As periferias dos diversos Brasis que existe dentro do nosso Brasil. A gente tem aqui no país várias formas de se viver. A gente tem as pessoas do sertão, as pessoas do interior, pessoas que vivem em fazendas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, condomínios, predinhos urbanos. A gente tem muitas formas de viver. Por que não criar uma cartografia desse país? Sei lá, dividir por turma, cada equipe descobrindo uma forma de viver de uma região do país? Acho que seria bem interessante.
E se vocês fizerem isso, por favor, me convidem para assistir essa apresentação. E falando um pouquinho mais das histórias desses livros. No livro um, O Homem do Saco e o Poderoso Encanto da Perdição, um homem chega em Nova Z carregando um saco nas costas. E ele parece um pouco confuso, um pouco desorientado. E a grande coincidência, ou não, é que neste dia, a mãe das gêmeas, Ana Cosme e Alice Damião, desaparece. É o dia do aniversário de adoção do cachorro delas, e a avó, que ficou de fazer um bolo, desaparece. Será que ela está dentro do saco desse homem? E as meninas vão investigar junto com seus amigos, o Cauê e o Mustafinha. E o que elas descobrem é muito mais do que elas poderiam imaginar. Já em Temida e Perigosa Monça, que é o livro 2, um parque itinerante chega em Nova Z, o Parque Encantado. E eles vão lá, os 4 amigos, junto com as avós das meninas, vão passar uma tarde legal lá no parque, brincando. E no parque tem uma atração, a Temida e Perigosa Monça. É uma atração onde uma mulher se transforma em onça na frente de todo mundo. Eles ficam discutindo no caminho, é um jogo de espelho e tal. O Mustafinha, que é o mais medroso, ele fala: "Ai, será que eu não vou ficar com medo? Será que eu vou aguentar esse baque?" Mas os amigos vão lá, encorajam ele, e eles vão. No meio da apresentação, eles percebem uma coisa: a Monça faz um sinal reconhecido no mundo inteiro. E, gente, isso é verdade, tá? Esse sinal aqui é um pedido de ajuda que qualquer pessoa em situação de perigo e que tenha que pedir ajuda de uma forma que não chame muita atenção, pode fazer. Esse livro, ele ensina esse sinal. E as crianças, os personagens aqui da história, eles percebem. E aí eles vão investigar. Será que essa Monça é mesmo um jogo de espelho? Será que ela tá feliz? E o que eles descobrem também é muito mais do que eles poderiam imaginar. Quebradas e Coladas tem o objetivo de fazer o reencantamento. Quando a gente coloca corpos negros, periféricos, o palco da periferia no centro de uma história de potência, de criatividade, de alegria, de diversão, a gente está trabalhando o reencantamento desses espaços, o reencantamento do nosso olhar. A nossa empatia é trabalhada quando a gente lê histórias que ou se parecem com a gente, por a gente, de repente, o leitor, no caso, fazer parte de um lugar parecido com esse, ou conhecer alguém que faz, ou até mesmo que ele não faça parte, mas que é parte do nosso país. É importante esse olhar. A literatura tem esse poder, a gente olhar outras verdades e identificar aventura, mistério, fantasia, potência, em lugares que normalmente não estão acostumados a se verem assim, ou serem reproduzidos, exibidos dessa forma. Enxergar humanidade, brilho, desejo de futuro é o grande objetivo dessa série. E eu agradeço muito por você ter chegado até aqui, ter ouvido um pouco mais dessa obra que é muito importante para mim e para o Jefferson. E é isso, muito obrigada. Me siga nas redes sociais, a gente pode conversar. Se vocês fizerem algum desses trabalhos, por favor, me enviem. O meu Instagram é @camilapivareal. E eu agradeço muito vocês. Obrigada.